Olá, hoje eu queria compartilhar com você o tema desenvolver para viver. Para isso eu queria convidar você a acompanhar comigo o texto que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, dos versos 9 a 14, onde diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E por isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vamos orar? Ó Pai, que a Tua palavra, Deus, possa nos iluminar nesse momento, trazendo luz para as nossas sombras, iluminando a nossa mente, o nosso coração, e que ao final dessa explanação, desse tempo de contato com a Tua palavra, possamos estar fortalecidos no Senhor, renovados e Te amando mais, Senhor. É no nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Desenvolvendo para viver. Queridos, é sabido de todos nós que todo ser vivo, se ele é saudável, se ele tem saúde, necessariamente este ser irá se desenvolver. Então, se juntarmos esses dois fatores, a vida e a saúde, estou lhes afirmando que necessariamente esse ser vivo irá se desenvolver. Isso é tão notório, é tão claro, porque quando nós olhamos para a nossa própria vida, quando nós olhamos para o crescimento dos nossos filhos, quando nós olhamos para qualquer ser vivo que se apresenta diante de nós observamos que isso se constitui uma realidade de fato. E esses dias eu me encontrei com uma ferramenta fantástica que me ajudou a entender um pouco mais isso que eu estou lhes dizendo nesse momento. E essa ferramenta se chama Psicologia do Desenvolvimento. Para que você possa entender o que eu estou dizendo, a Psicologia do Desenvolvimento, ela se preocupa com as mais variadas fases da vida do ser humano e as modificações que acontecem necessariamente nessas variadas fases da nossa vida. Senão, coisas como habilidades motoras, entendimento moral, entendimento conceitual, habilidades em solução de problemas, formação de identidade, aquisição de linguagem, são todos elementos, são todas áreas abordadas pela psicologia do desenvolvimento. Queridos, é impressionante, mas quando nós falamos, por exemplo, do corpo humano, se constitui uma verdade, uma realidade, um fato de que o nosso corpo precisa se adaptar, precisa se desenvolver para que possa se adaptar às mudanças das circunstâncias, as mudanças do meio no qual nós estamos inseridos. Falando do campo emocional, quando nós falamos das emoções, é necessário que haja um crescimento, um amadurecimento, uma formação da nossa identidade, porque será a formação dessa identidade crucial para a nossa existência aqui nessa vida. Queridos, é impressionante, mas se estamos vivos, nos desenvolvemos. Se somos seres saudáveis, esse desenvolvimento será uma realidade na nossa vida. Agora, sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que Paulo está falando de um desenvolvimento que precisa acontecer na vida de todo cristão. E Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele vai se preocupar em orientar, e muito mais do que isso, em orar pelos seus leitores da igreja de Colossos,
para que eles pudessem viver um desenvolvimento em sua vida espiritual. E o que me chama a atenção nesse texto é que os colossenses talvez tivessem muitas necessidades. Talvez naquele contexto do primeiro século, de tanta perseguição, de tanta escassez dos elementos naturais, fome, miséria, perseguição, talvez eles precisassem, ou melhor, com certeza eles precisassem, quem sabe, ouvir uma palavra de consolo do apóstolo Paulo. Mas, queridos, é impressionante, mas Paulo, em que pese as necessidades dos colossenses, Paulo vai fazer uma oração por algo muito mais importante na vida daquela gente. Paulo vai orar para que eles pudessem viver um processo de amadurecimento, de crescimento espiritual em suas vidas. E sabe o que me chama a atenção? É que a oração de Paulo tinha um objetivo: a formação espiritual dos seus leitores. Uma vida de pleno desenvolvimento que incluía o físico, o emocional, mas sobretudo o espiritual. E ao olhar para esse texto, ao olhar para essa realidade, o que eu vejo é que Paulo vai fazer uma proposta. Vocês precisam crescer, vocês precisam se desenvolver. E esse desenvolvimento, esse crescimento, precisa ser um desenvolvimento, um crescimento que vá na direção de Jesus Cristo. Aquele homem perfeito que viveu nesse planeta, viveu sobre essa terra e foi o único que conseguiu viver uma vida de crescimento pleno. Senão, olha que coisa bonita, nós encontramos, por exemplo, em Lucas capítulo 2, verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que coisa bonita! Paulo está dizendo para os colossenses: cresçam, se desenvolvam, cheguem até a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. E mais ainda, Paulo está dizendo que esse crescimento precisava ser um crescimento equilibrado, um crescimento que atingisse todas as áreas do ser dos seus ouvintes. Queridos, é impressionante, mas o que eu percebo, tenho percebido na minha vida pastoral, é que muitas vezes, muitos de nós temos a capacidade de nos desenvolver, nós crescemos, mas parece que esse crescimento, que esse desenvolvimento acaba sendo um crescimento, um desenvolvimento meio que desarticulado, meio que desconjuntado. Eu explico. Foram poucas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que aparentemente eram extremamente espirituais, mas com um pouco mais de conversa, com um pouco mais de tempo, foi possível perceber patologia na área emocional. Gente simplesmente com aparência de espiritualidade, mas completamente desequilibrada emocional. Ou ainda, conversar com pessoas inteligentíssimas, com uma capacidade racional absurda, mas da mesma forma perceber desequilíbrios emocionais na sua vida. Ou então, quem nunca se deparou com o fato de pessoas, de cristãos, que vivem um modelo de espiritualidade, onde o corpo acaba se tornando um elemento de menor importância nessa relação com Deus? É mais ou menos assim: eu sou extremamente espiritual, porque o que importa é o meu ser interior, é a minha espiritualidade. Olha, mas o corpo não importa, eu posso fazer dele o que eu bem entender. Isso acontece porque falta nos nossos dias uma espécie de desenvolvimento pleno. Esse desenvolvimento que vai abarcar as mais variadas áreas do nosso ser. Esta foi a proposta que Paulo fez para os irmãos que se encontravam na igreja de Colosso, e a proposta que Deus está fazendo para a minha vida e para a sua vida nesse momento. E é impressionante, porque a impressão que eu tenho é que o que vem acontecendo na nossa humanidade, na vida em geral, nas pessoas em geral, é que por conta de não entenderem a realidade humana, porque eu lhes afirmei há pouco que Jesus é o modelo ideal de humanidade. E sabe uma peculiaridade que existe na vida de Jesus? Quanto mais Jesus se humanizava, ou seja, quanto mais Jesus se tornava homem, mais ele se divinizava. Quanto mais homem, mais comunhão com Deus, mais parecido com o Pai. Agora, sabe qual é o problema? Por conta da nossa natureza humana, por conta do pecado que habita em nós, esta não é uma realidade que aconteça necessariamente na nossa vida.
O que eu estou querendo dizer é que quanto mais humanos, mais pecadores nos tornamos. Quanto mais vivemos, mais essa natureza pecaminosa acaba se proliferando, intensificando a nossa vida. E sabe de uma coisa? Talvez esse tenha sido um grande erro do humanismo. Porque, como você sabe, o humanismo é um conjunto de ideais e princípios que valorizam as ações humanas e os princípios humanos. É mais ou menos assim, valores morais como respeito, justiça, honra, liberdade, solidariedade. Para os humanistas, todos esses ideais, todos esses valores podem ser criados e desenvolvidos pelo ser humano. É mais ou menos assim. O homem no humanismo é colocado como um patamar, como um pedestal, se tornando uma espécie de semideus ou quase um Deus. Sabe qual foi o grande problema do humanismo? Não considerar a fraqueza da natureza humana.